Iniciaremos agora a segunda parte da entrevista do Boletim da Química da seção de ensino. Professora Aline, você poderia nos contar um pouco mais sobre os projetos atuais do PPG-CMAT e quais são os planos futuros do mesmo, tendo em vista a reestruturação ocasionada pelo advento do ensino remoto como ponto de partida inicial da atual revolução tecnológica do ensino? Bom, Danilo, né, ele trouxe aí muitas coisas, né, para pensarmos aqui. Então, a primeira questão a se pensar é o seguinte, né, o que nós aprendemos com o ensino remoto? Vivenciamos, né, durante a pandemia, e temos vivenciado ainda, né, um ensino desigual pautado no uso de tecnologias educacionais, né? Como o Danilo mesmo comentou, né, muitos alunos tiveram acesso aos recursos tecnológicos e outros nem sequer chegaram perto. E o reflexo desse ensino desigual tem chegado nas salas de aula. Os professores, né, eles estão sendo desafiados, né, pela seguinte questão, né, eles estão encontrando em suas turmas alunos que se encontram em níveis de aprendizagem muito diferentes, né, que é consequência desse ensino desigual. Logo, né, é muito importante que esses professores, né, reflitam e pensem em estratégias que possam possibilitar essa recuperação e diminuir essa defasagem dos estudantes, né? E esse processo de reflexão, compartilhamento de experiências, que é muito importante para a formação do professor, isso é promovido dentro do PPG-CMAT, né, nas nossas atividades, seminários, disciplinas. Então, muitas pesquisas e produtos educacionais estão sendo desenvolvidos pelos mestrandos a partir dessa troca de experiências e reflexões, né, tendo essa preocupação como ponto de partida. As disciplinas e os processos de formação oferecidos pelo programa, né, eles possibilitam que esses mestrandos, né, que esses professores se aproximem mais das tendências contemporâneas de ensino e aprendizagem. E aí, né, nós chamamos muito a atenção, né, dentro do nosso programa, né, para o uso crítico das tecnologias educacionais, né. A tecnologia por si só, ela não dá conta do processo de ensino e aprendizagem, né? Ela não substitui o papel do professor como mediador do processo. E nós vimos isso claramente ao longo do ensino remoto, né? E Danilo relatou, né, isso muito bem na fala dele. Muito obrigada pelo seu ponto, Aline. Agora, Danilo, novamente. De que forma você acha que a sua experiência anterior e os seus estudos o prepararam para ter sucesso no programa de pós-graduação em Educação, Ciências, Matemática e Tecnologia? Então, falando sobre a minha formação, né, quando eu decidi fazer o curso de licenciatura em Química, eu quis explorar todas as possibilidades, né? Primeiro, né, eu fiz parte do PIBID, eu fiz parte do Residência Pedagógica. Eu só não consegui fazer parte do PET porque eu fiz minha graduação toda trabalhando. E o PET tem uma cláusula que impede lá você ser bolsista, né, se você tiver um vínculo empregatício, né? Mas, enfim, eu fiz PIBID, fiz RP, mas não fiz o PET, mas eu tive a oportunidade de fazer iniciações científicas, né? Eu trabalhei com microscópio de força atômica, eu apresentei trabalho no Encontro Regional Sociedade Brasileira de Química. Eu até comecei a desenvolver meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, seria sobre filme finos de óxido de zinco. Só que eu tive o grande problema da pandemia, né? Como todos nós tivemos. Então, eu não tive a oportunidade de concluir meu TCC. Acabei defendendo meu TCC com um artigo que eu publiquei na área do ensino, né? Que eu apresentei em outro congresso, esse a nível nacional, que é o ENPEC, o Encontro Nacional de Pesquisa, Educação e Ciências. Então, eu fui com esse objetivo de ver todas as possibilidades, né? Eu tive condições, né, de no final da minha graduação, né, tanto conhecer a parte de ensino, né, de química, de ciências, né,
quanto a química dura ali, né, do laboratório, e isso contribuiu para que primeiro eu pudesse tomar a decisão, né, para que lado eu ia escolher fazer uma pós-graduação, né, e isso me proporcionou fazer uma escolha segura, né, acreditando ali que eu estava fazendo a melhor escolha diante das experiências que eu tive. Então, quando eu olho para a minha formação, né, ela contribuiu sim para que eu conseguisse escolher meu plano, né, onde eu gostaria de fazer a minha pós-graduação. Respondi. Muito Então tá ok. obrigada. Nada. Agora, a Aline. Aline, sabemos que o programa teve início no ano de 2019 e desde então já temos alguns de seus ex-discentes atuando na área de ensino. Você, como professora, consegue notar a diferença promovida pelo programa na educação dentro do município? Bom, o PPGECMAT, Lucas e Carla, recebe alunos de diversos municípios, né? Localizados principalmente aí ao longo do Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e também do norte de Minas. Não temos ainda, né, estudos que nos possibilitam mensurar, né, os impactos diretos do nosso programa no município de Diamantina. Né? As primeiras defesas, né, elas iniciaram em fevereiro deste ano e elas estão acontecendo aí ao longo do ano, né? Como todos nós aqui, né, tivemos problemas durante a pandemia, alguns dos nossos mestrandos também, né, foram, assim como o Danilo expôs na pergunta anterior, né, também foram pegos de surpresa, tiveram que adaptar as pesquisas, né, então as defesas, elas estão acontecendo, né, iniciaram em fevereiro e elas têm acontecido aí ao longo do ano, inclusive agora, né, no mês de agosto, nós tivemos aí muitas defesas, né, e nós não fizemos ainda, né, estudos para medir esse impacto, né, do PPGECMAT nas escolas e na prática profissional dos nossos egressos, né? E aí é um direcionamento aí para pesquisas futuras, né? O que eu tenho, né, o que nós temos e que posso compartilhar aqui com vocês, né, são as observações dos impactos indiretos e os feedbacks que são apresentados pelos mestrandos, né, nas disciplinas, nos seminários, nas defesas. E é evidente, né, na fala dos mestrandos, como o mestrado tem ampliado a sua formação, né, proporcionando reflexões mais críticas sobre o processo educacional como um todo. E aí eu acho que essa é uma pergunta, né, essa questão aí, né, quando eu falo que isso tem ampliado a formação, né, apresentado reflexões mais críticas, eu imagino que o Danilo, né, enquanto meu orientando, enquanto aluno do programa, ex-aluno do curso de Química, né, pode trazer também, né, Danilo, não sei se você quer falar um pouco, eu acho que você pode trazer uma contribuição aqui mais, né, até mais palpável, né, sobre como que o programa, né, qual que é a diferença, né, que as atividades promovidas no programa têm trazido aí, né, quais as diferenças que têm acarretado aí na sua prática profissional, na sua formação como um todo. É gritante quando você participa de uma reunião de módulo dentro de uma escola de educação básica, e que você tem alguns colegas ali que, igual eu já tive a oportunidade, né, de participar de reuniões onde tinha outros colegas mestrandos, né? E você consegue visualizar a importância que se tem esse processo de formação continuada, tá? Principalmente, eu acho, assim, um mestrado, né? Porque as discussões que a gente tem nas disciplinas, né, elas, dentro da escola, a gente tem a gente consegue observar de fato o tanto que elas são importantes, tá? Primeiro, porque a gente, quando você faz a disciplina do mestrado, você sai do senso comum. Você começa a discutir documentos, você começa a discutir teorias, você tem referenciais teóricos, né? Ou seja, o ensino, ele não nunca foi senso comum. No entanto, para que as pessoas consigam enxergar isso, é preciso que as pessoas comecem os profissionais de educação, né, comecem a se dar conta disso
já comece a procurar uma formação continuada, tá? Um mestrado, né? Porque isso é impactado na escola, nas discussões do dia a dia, dentro de sala de aula, ali na hora que você está na sala dos professores e conversa e tenta planejar alguma coisa, você consegue ver o nível, né? Não desmerecendo de forma nenhuma a trajetória dos professores, mas a gente tem que fugir desse ensino arcaico, né? Tradicional, e buscar sempre aprimorar. E quando você isso é conversando com os próprios mestrandos, né? A gente conversa entre a gente vê o quanto que a visão, né, do ensino, da educação, tanto a educação matemática, né, do ensino de ciências, né? Quando a gente começa a ter um novo olhar, tá? Começa a ter a partir das novas leituras, das discussões, então impacta assim significativamente a nossa prática docente. Muito obrigada, Danilo. Essa seria a nossa próxima pergunta. Você viu? Eu inventando pergunta aqui pro Danilo. Mas que ótimo, já foi respondido. Que bom. Eu estava aqui olhando e pensando assim, acho que o Danilo vai responder essa pergunta melhor que eu, porque eu estou falando do ponto de vista da coordenação, né? Mas é bom ouvir o mestrando, né? Porque é isso que ele falou, tem coisas que eles comentam entre eles e que não chega no nosso ouvido, né? Que ótimo. Obrigada, Aline. Muito obrigada, Danilo, pela disponibilidade em nos dar essa entrevista. E essa foi a nossa entrevista dessa edição do Boletim da Química. Obrigada pela presença e obrigada pela disponibilidade. Agradeço mais uma vez vocês pelo convite e sempre que precisar, estamos aí à disposição para discutirmos aí assuntos relacionados à educação. Eu que também agradeço muito pelo convite, pessoal, e sucesso para vocês.